Vamos agora pra Saito-san, o marido de aluguel que foi pro Isekai. Eu não tô nem mentindo. É literalmente essa sinopse, É, inclusive. literalmente é isso, cara. E eu acabei morrendo na praia, ou melhor, morrendo no meio do oceano mesmo, porque eu fiquei na metade. Chegou nos momentos que eu falei, cara, esse episódio não passa. Aí, pô, Rafa, pode tancar aí, eu ajudo com algumas coisas, porque eu honestamente não consegui tancar o pacing de Saito-san. Porque parecia que os episódios não passavam, parecia que a primeira metade ele não funcionava como um anime de duração normal. Uhum. E é engraçado, porque a segunda metade é justamente o contrário. Ele funciona muito como um anime normal. Uhum. E vamos até começar falando dos defeitos de Saito-san. Porque eu acho que esse é um anime que tem muita barreira desnecessária, até. Porque ele tem essa função de sketches só bem no início, mas ele não usa isso muito bem. Então, tipo, você vai ter um monte de sketch do Saito e da party dele na dungeon. Beleza. Aí, de repente, corta e teremos uma sketch da menina de machado com o arquimago amigo dela indo pra uma dungeon. Por quê? Isso não agrega ao episódio. Isso faz sentido só lá futuramente e ainda assim não respalda você quebrar o episódio no meio pra falar de groselha. Uhum. Mesma coisa com o episódio do Rei Demônio, o episódio do Ninja. Aí nisso você começa a ver, caralho, Seito-san, o que você quer fazer? E dá pra ver que nisso, inclusive, que Saito-san quer fazer essa história meio durarará, sabe? Uhum. Muitos personagens, cada um com sua própria narrativa, essas narrativas se cruzam. Isso é interessante, mas da forma que é concebida, é realmente como o Tanner falou. Ela é muito lenta, ela é muito abrupta, inclusive. Os episódios às vezes não fazem muito sentido. Fica meio difícil de você aproveitar os pontos positivos da série. Uhum. E para piorar, que daí tem um outro ponto que é completamente entendível, que esse anime é extremamente feio. Vamos combinar. Ele tem cores horríveis, mortas, sem vida nenhuma, um CG de qualidade horrorosa que eles usam num monstro lá que é um pilar de olho. Inclusive, quando esse pilar de olho atira laser, meu amigo, eu acho que eu fazia tempo que eu não tinha uma dor nos olhos tão grande quanto esta merda. É difícil pra caralho. Mas aí tem um seguinte ponto. Estamos falando de Isekai. E aí, a princípio, você pensa, caralho, esse Isekai, por ser Isekai, já é uma merda, né? E aí que tá. Ele não é só muito legal, a forma que ele até aborda o Isekai, como ele tem muito esmero. Ele tem ideias interessantes no que o Saito pode ou não fazer, por ser um faz-tudo, mas ele não é um guerreiro nessa dungeon. Ele tem ideias narrativas legais de fazer um paralelo entre um dos personagens e um lobo que tá passando, um arco mais próximo no final do anime, mas é bem legal. Algumas paralelas, inclusive, são muito boas. A do Ninja é honestamente uma história que, se fosse só ela, eu botava nos melhores da temporada tranquilo. É uma história muito da hora e eficiente, apesar de ser muito simples. É... E você consegue aproveitar Saito-san meio que nessa ideia, sabe? Você vai pegando pequenos pontos, pequenas ideias e fala: ah, por trás desse carisma de bosta dessa produção e do roteiro muito perdido, tem isso aqui que é muito legal. Tem um conceito, por exemplo, o rei demônio desse mundo, ele não é um ser, ele é dois, que se fundiu. Então, quando você corta ele, o sangue se torna mãos e os corpos se unem novamente. E isso é muito legal, cara. Um conceito para trabalhar, para criar uma diferença para esse mundo. Ele sabe fazer isso muito bem. Ele tem ideias, na moral, muito fodas. Só que é realmente um anime que você tem que fazer um pouco de nitpicking. Porque ele às vezes vai abusar muito da sua boa vontade. Se você passa por isso, você vai gostar bastante. Eu por exemplo, eu gostei bastante de muitas ideias, da química dos personagens, de como essas histórias progridem, mas até chegar nos momentos legais, eu realmente tenho que admitir, a produção mata bastante, toda a composição é muito ruim,
a Steph não foi das melhores pra pegar esse anime e dar o valor que ele merecia. Uhum. E o material original era curto, né? Era um forcoma, alguma coisa assim? Ele ele começou tipo Tomo-chan, sabe? Que é Sim. um capítulo de uma página. É. Então, tipo, aí pronto, tinha uma página, e você até percebe isso no início, porque todas as sketches são nomeadas, então você nota quando é a transição de capítulo. Mas, ao mesmo tempo, você olha e fala, pô, beleza, eu entendo esse início mais cheio de sketch, mais parado, mas precisava, por exemplo, no arco do ninja, você fazer a transição pro exato mesmo momento só porque foi uma quebra de sketch? Você Pois é. precisa. Eu entendo fazer isso no mangá, porque o mangá tem toda essa questão de quebra de capítulo e tal. Mas no anime, sendo que não é nem transição de episódio, é só transição de sketch. Então são ideias que eu vejo também que é muito culpa da própria produção que não soube aproveitar o que o material tinha a oferecer. Porque ter a oferecer, ele tem muito. Eu acho que principalmente nas temporadas de anime, onde tem muito anime que só quer fazer o básico, ou fazer o que já deu certo, ver um anime que tá tentando fazer algo um pouco mais próprio e usar de ideias mais próprias pra esse mundo, pô, eu acho legal pra caralho. Tem uma sketch que inclusive não funciona muito bem, mas eu gostei muito do conceito, que é da Pare do Herói, que a ideia vamos reunir os heróis, mas é tudo muito fácil, a gente faz meio que um nepotismo de que, gostei desse cara, ele tem pinta de herói, pode votar nele. Esse cara é meu sobrinho, ele pode entrar na party? Pode! Eu achei muito bom isso, cara. Essa forma como o mundo funciona me deixou muito preso com o Saito-san. Eu acho que ele é um anime que funciona muito bem e tem um cast de personagens muito intrigante para se trabalhar até futuramente. Uhum. E ele é uma concha de retalho de ideias, literalmente, porque até o aspecto do Isekai em si, do Saito seu faz tudo, dele ter habilidade de lockpick, de ele ter habilidades de eletricista da vida real e ele ter ferramentas que são muito condizentes à nossa realidade e são eficientes. Por exemplo, ele tem um cortador de corrente, extremamente útil naquele mundo. O lockpick dele, extremamente, um alicate, uma chave de fenda, algumas coisas assim que você fala, pô, isso é legal do contraste de mundos e fazendo o Isekai valer e ter força nesse sentido. Mas, de novo, é um aqui, é o outro ali. Ele pipoca ideias, ele borbulha ideias. E eu não cheguei até o final por conta disso, porque chegou no momento que eu vi que essas bolinhas estavam sumindo, ou eu estava de saco cheio também. Então. Inclusive, que episódio você parou, você lembra? Foi quando eles terminaram de tretar com o ninja. Você viu então o passado do velho? Não. Então não terminou a treta do ninja. E Então. aí que tá. Bem quando começa essa parte, que até mostra o porquê o ninja tá fazendo tudo aquilo, o passado do velho, é quando você vê, pô, não é só coxa de ideias, eles realmente executam bem. E aí é por isso que eu fico triste que, pô, produção, vocês tinham um anime que, na moral, tinha um puta de um potencial legal. Tinha. Mais do que deveria, mas por conta desse início, no final eu acabo dizendo, esse é um anime que não é que eu vou te recomendar, mas saiba que você tem que ser muito paciente. E realmente ser muito compreensível e falar, tá, a produção não fez legal, mas qual que era a ideia? O que eles realmente queriam fazer? Porque eles compensam. Eles compensam muito se você tem essa paciência e deixa o anime cozinhar o que ele realmente quer fazer. Se você faz isso, inclusive, você é muito bem recompensado. Foi um dos animes que, novamente, mais me surpreendeu na temporada. Que bom, cara. Que bom que você sobreviveu. Eu acabei morrendo na praia. Porque. É um anime que. Digamos assim, que essa câmera na praia tem um sniper tentando te dar um tiro e ele me acertou, cara, ele me acertou porque eu tava gostando bastante. Eu gostei muito, principalmente das dinâmicas que o Saito trouxe pro anime. As ideias, as ferramentas, os contrastes. Eu adorei, cara. Eu gostei demais disso. Só que, cara, por um outro lado, tava o Pensing, tipo, fazendo uma areia movediça pra eu me afogar ali. E, pô, infelizmente eu fiquei triste de não ter conseguido tancar e sobreviver nele, cara. Ainda mais sabendo que a segunda metade funciona melhor. É a vida. É a vida. É a vida. Tipo, no final de tudo, como um anime, ele é
justamente por conta desse teste da produção que realmente não ajuda, principalmente o ritmo inicial, eu diria que ele é um 6, sabe? Ele é um anime que, pelo meu gosto, eu subo um 7 porque eu vi que ele realmente, pô, vale a pena terminar ele. Mas se você quiser pegar o início, pô, dar uma chance, ele talvez seja um anime difícil. Não porque ele tem ele é complexo, mas é porque ele realmente não é muito bem montado nisso. Pois é. Até onde eu vi, eu tava dando um 5, porque ele era isso, sabe? Ele é um perde-ganha desgraçado e. É triste. Eu fiquei meio triste. Apesar que ainda assim não daria, mesmo com a primeira metade, com 5, porque ele realmente mostra que ele tem, apesar do perde-ganha, ele sabe usar narrativa, sabe? Sim. Então tem, por exemplo, no episódio 2, tem uma sketch que você pensa, é só pra fanservice, da gosma de metal lá, que come metal. Sim. Aí, pô, beleza, fez esse sketch, foi rápido, nada demais. Daí eles, mais pra frente, eles chegam a enfrentar um monstro de metal. E aí é uma puta luta difícil e tal. E aí eles conseguem trazer isso de volta à tona. E eu fico, pô, surpresa! Então realmente as sketches não são só pra inutilidades, ou só pra perder meu tempo. Pois é, o problema é que a gente geralmente fica preso a mais sketches do Saito mesmo. E quando eles começam a abrir o cast de personagem, fica meio que. Ah, você gosta desse estereótipo? Então ele aí. Não é que é ruim, mas às vezes ele é só morno. Inclusive, uma coisa que eu posso reclamar é que não são todos os personagens que são bem usados. O Ninja um dos caras da parede do herói tem um arco legal também. Mas, por exemplo, tem aquele grupo da mina do Machado com o Mago, que é um grupo completamente desnecessário. O grupo das meninas Elfa e a outra sadomasoquista é bem foda-se também, então varia muito também o que ele usa. O que ele usa é muito bom, mas não é sempre. Essa é a verdade. É isso.